E quem recebe o BPC, né? A gente está conversando. Pode trabalhar, ter bens, cartões de crédito. É bem interessante. Quando a gente fala que a pessoa está recebendo o BPC, muito tem-se a ideia de que a pessoa tem que ser miserável mesmo ali, quase pedinte do meio da rua. E não necessariamente é isso. Mas, como o doutor Adelmar bem colocou, quando a pessoa recebe o BPC e está trabalhando, não dá. É incompatível. Porque se a pessoa está trabalhando, ele consegue sobreviver, ele consegue ter renda. E esse benefício é justamente para quem tem essa necessidade. Como é que eu estou dizendo que eu tenho uma doença que me incapacita para o trabalho e recebo o BPC? Mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando? Não dá para acumular uma coisa com a outra. E aí você me pergunta, e pode ter bens? Nenhum problema. Às vezes, o meu bisavô tinha uma terrinha que faleceu, ficou com a minha avó faleceu, que ficou para o meu pai, e meu pai passou para o meu nome. Mas eu sou autista, em grau bem avançado. Isso vai me impossibilitar? Não, eu tenho aquela terrinha, mas eu não tenho renda. Então, o mero fato de ter aquele patrimônio não quer dizer que eu tenha renda para sobreviver. Sim. Entendeu? E aí, com relação... Desculpa, Matheus, só complementando, que eram 3 tópicos que você perguntou, e com relação ao cartão de crédito. Eu não vejo problema de ter um cartão de crédito, onde você tem uma fatura bem pequena. Não me venha com um cartão black, com consumo de 20 mil mês, que aí não cola. Não passa, não. Não passa. Tem um caso dos processos judiciais, né? Que, infelizmente, o assistente social vai lá, vê uma moto, vê um carro na casa do segurado, do cliente, e às vezes... infelizmente, muitas vezes isso é valorado negativamente, né? Quando, na verdade, isso é um benefício que é para, de fato, tirar as pessoas da miséria, enfim, dar uma qualidade de vida mais digna para esses beneficiários, né? Às vezes você chega lá, assistente social chega, aí vê aqui uma pop na garagem, a pop do ano 2000, não sei nem se tinha pop no ano 2000, mas vê uma pop lá na garagem, bem antiga, e diz, tem uma moto. Mas aí vamos comparar uma pop antiga, eu estou falando, comparando com uma moto BMW 1000 cilindradas, é totalmente destoante a coisa. E às vezes não é deixado de forma bem clara. E quem vai fazer essa avaliação do outro lado, às vezes ele só vai ler uma moto. E aí, que moto é essa, né? Eu tenho uma tia, doutor Cássio, real, que foram lá, a mulher foi lá para a perícia, a servidora, e ela tinha um freezer que o filho deu, um freezer horizontal, e vendia geladinho. E a mulher colocou aqui porque ela vendia geladinho, tinha esse freezer e tudo mais, e aí foi indeferido por conta disso. Auferia renda, então não podia. Em um caso como esse, o que o segurado tem que fazer? Bom, aqui a gente já está falando lá no processo judicial, a gente já saiu do administrativo, lá no processo judicial. Ele tem que se contentar com essa decisão ou ele tem que continuar? Bom, a gente sempre precisa partir de um ponto, né, onde aqui a comprovação inicial da renda per capita familiar é do CAD único, inicialmente, processo administrativo e tudo. Mas quando você chega na justiça, né, que você realmente necessita, muitas das vezes, assistente social precisa fazer essa visita in loco, no local, para verificar as condições, e muitas vezes ela apresenta um laudo com essas informações um pouco desfavorável ao segurado, ele não precisa se contentar com isso. Até porque o juiz ele não está vinculado exatamente àquele laudo. Há oportunidade dentro do processo judicial de fazer manifestações no sentido de indicar que aqueles bens que ela indicou ali naquele laudo, eles, na verdade, pode advir de outras situações, de doação, sabe, de valores de uma herança, de um trabalho antigo que foi feito. Então, há sempre uma possibilidade de se buscar, não só no processo administrativo, mas também dentro de um processo judicial, a concessão, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses laudos aí que meio que dificultam, né, um pouco o processo judicial, mas mesmo assim ainda é possível. Tá? Continua sendo possível.
Doutor Delmar, lá no começo, o senhor já até comentou assim, de forma superficial, mas agora para ficar bem mais direto. O BPC Loas, ele pode ser pago a mais de uma pessoa na família? Sim, perfeitamente possível, porque à medida que nós avançamos, né, as leis também vão modificando e possibilitando essas situações que acontecem. Por quê? Porque antes era meio complicado, antes era um pouco mais difícil, porque eles entendiam que a renda de um BPC, por exemplo, com deficiência, ela tinha que entrar no cálculo. Sim. Mas, Na renda familiar. no cálculo da renda familiar. Mas, atualmente, nós estamos na seguinte situação. As rendas obtidas de BPC, de benefício assistencial, de pessoa idosa de 65 anos, ela já não entra, já não entrava e também continua não entrando no cálculo da renda per capita familiar. E também as pessoas que recebem BPC, oriundo de deficiência, como eu falei anteriormente, física, mental, sensorial, elas têm o direito de retirar esse valor desse cálculo da renda familiar. Então, é possível, sim, nós temos uma residência onde um idoso possui um BPC direcionado ao idoso, por ter 65 anos, Sim. e também um BPC para uma pessoa com deficiência. Que é Ou mais então, novo. 2 pessoas com deficiência, sem problema nenhum, até porque a lei ela permite isso, é totalmente possível na prática também. Perfeito.